Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, segundo consta na nossa Constituição Federal, rejeitando assim qualquer forma de discriminação. Sendo assim, entre os objetivos da República Federativa do Brasil está a promoção do bem-estar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Mas como diz o ditado, papel aceita tudo. No mundo real, sabemos que a discriminação e o preconceito existem e estão espalhados por todos os cantos do país. Quando se fala em preconceito, logo se pensa na questão racial. Mas o preconceito e a discriminação também atingem mulheres, jovens, deficientes e estrangeiros, migrantes, pobres, sem teto e tantos outros grupos formadores de nossa sociedade. E se a Constituição Federal, batizada de Constituição Cidadã pelo Constituinte Ulisses Guimarães, determina a rejeição de qualquer forma de discriminação, por que o preconceito ainda impera em nossa sociedade? Bom, para falar sobre este tema polêmico, o Questão de Justiça recebe hoje o Dr. Dirceu de Mello, reitor da PUC de São Paulo. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado. É um prazer estar aqui com o senhor, né, e falar desse assunto polêmico e tão atual que é a discriminação. Temos hoje também a participação do advogado Leopoldo, que é diretor de uma subseção da OAB de São Paulo e vai participar aqui ajudando nesse tema. É sempre um prazer, Walter Siglioni, principalmente quando temos hoje um entrevistado, um professor de tamanha competência, tamanho conhecimento nesta área, né, Walter Siglioni? Que foi, saindo um pouco da pauta, né, respeitando a pauta, mas saindo um pouco, um dos maiores presidentes do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, precursor da inovação do tribunal, da comunicação que teve com o Tribunal de Justiça. E se hoje os tribunais todos no país se miram nessa questão, saiu da gestão do doutor Dirceu de Mello até a questão da informação quanto ao que acontece dentro do mundo judiciário para a população. E aí tem digitalização, um monte de outros, até o próprio fórum, como a gente estava comentando, criminal, o doutor Dirceu teve participação. Sim, foi através do doutor Dirceu que nós tivemos uma nova concepção, né, Walter Siglioni, na nossa própria justiça brasileira. Ele contribuiu demais. Inclusive, doutor Dirceu, nesse sentido, nosso tema de hoje, preconceito, discriminação, racismo. Na verdade, doutor Dirceu, estes temas, para o nosso telespectador entender, qual é a diferença entre o preconceito, a discriminação e o racismo? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a atenção dos senhores trazendo-me para este programa, não é? Sim. E agradecer também as referências elogiosas que eu acabei recebendo. Preconceito, racismo e discriminação. Na verdade, não são rigorosamente a mesma coisa. O preconceito é o gênero. O preconceito é o gênero, que apresenta várias espécies. Racismo, o sexo, opção sexual, estado civil, idade e por aí vai. Então, preconceito é o gênero. É uma posição que as pessoas têm, não é? E, através da qual, ainda sem individualizar aquele que está sendo atingido pelo seu comportamento, ele tem uma prevenção. Eu, por exemplo, não gosto de judeu. Alguém dizendo isto está manifestando o seu preconceito. Agora, no momento em que o preconceituoso exercita o seu preconceito, ele está discriminando. Então, resumindo, preconceito é essa má vontade genérica. No momento em que ele é exercitado, não é? Nós temos a discriminação. E, sendo o preconceito o gênero, as espécies de preconceito são inúmeras, lamentavelmente. Me parece que tem dois mundos, né? Aquele mundo intelectual, né, que o indivíduo tem para si, e aquele outro mundo, quando ele manifesta a sua atitude na sociedade. Agora, nessa questão, doutor Dirceu, como o senhor analisa a questão do preconceito na sociedade brasileira, no Brasil especificamente? Sim. Bom, eu tenho que começar dizendo que o preconceito é tão antigo quanto a história do mundo, não é? Sempre houve preconceito.
Acrescento sempre, lamentavelmente, lamentavelmente. E aqui no nosso país, ele não foge à regra, não foge à regra. Aliás, eu gostaria até de lembrar que quando o nosso país foi descoberto e passou pela colonização portuguesa, vigorou aqui entre nós, como primeiro diploma de natureza penal, as chamadas ordenações portuguesas, particularmente as ordenações filipinas. E naquela época era crime não ser preconceituoso. E quais eram os segmentos da sociedade que eram atingidos pelo preconceito? Eram lá os mouros, eram os judeus, eram os ciganos e por aí vai. Exigia-se, portanto, que essas pessoas fossem discriminadas. Então, o início aqui entre nós, em termos de legislação penal, foi esse. Era crime não ser preconceituoso. Agora, depois disso, evidentemente, hoje houve a evolução, felizmente para nós, e hoje nós temos o preconceito nas suas várias manifestações, até condenado pela nossa própria Constituição Federal. A Constituição cidadã, como o senhor já teve oportunidade de anunciar, que é de 1988. Ou seja, a sociedade brasileira, né, Walter Siglioni, ela na verdade é fruto de uma grande miscigenação, uma mistura de raças. E agora, neste sentido, por que ainda temos tanto preconceito na sociedade, doutor Dirceu? E com tanta informação que a gente tem. Com tanta informação, me parece que o preconceito ele está arraigado lá atrás, no começo da nossa história, é bem isso? É a má formação do homem. É a má formação do homem. E muitas vezes, nem é a falta de conhecimento, a falta de cultura. E nós verificamos que em todas as camadas da sociedade, embora o indivíduo, da boca para fora, diga, eu não sou preconceituoso. Mas na hora em que ele vai ser testado, ele assume uma posição, infelizmente, inteiramente diferente. Sim, nós tivemos o caso nos Estados Unidos dos americanos, década de 40. Mais ou menos, americanos que lutaram muito por seus direitos civis, mas inclusive. A raça negra, porque havia até divisão de locais, no próprio ônibus tinha isso, né? Parece que isso andou mais depressa. Então, se a gente copia tanto algumas coisas deles, por que hoje na sociedade brasileira isso não tem funcionado? Com uma Constituição regrada do jeito que a gente tem. Bom, a nossa situação relativamente aos negros sempre foi superior à situação americana. Agora, as coisas lá estão um pouco mais atenuadas por força não só do progresso que se verificou entre os negros, como em razão do próprio presidente da República, afinal de contas, não ser rigorosamente um branco, não é? Então, a situação entre o Brasil e a situação do Brasil e a situação dos Estados Unidos sempre foi diferente. Até porque aqui a população negra, como a população também de outras raças, se faz presente em números muito mais significativos. A Bahia, por exemplo. A Bahia tem no que respeita à condição racial dos baianos, uma característica que é praticamente a característica de todos. Se formos ao Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, predominância lá da colonização alemã, colonização italiana, o tipo físico é distinto. Agora, de qualquer forma, eu não tenho dúvida alguma em afirmar. Nós vivemos ainda inúmeras situações de preconceito, mas o nosso problema nunca teve, pelo menos em tempos